Ouça agora a saudação do culto vesperal do dia 12 de julho de 2026. Boa noite, família messiânica. Boa noite a todos os messiânicos, simpatizantes e as crianças também. Como é que foi o dia de hoje? Foi bacana? O almoço em família foi legal? Olha que bom. Tiveram oportunidade de praticar o ensinamento de hoje? Sobre o belo? Verdade, bem belo? Poxa, que bom. É importante, né? A gente estar sempre atento aos ensinamentos para poder, né, cada vez mais caminhar rumo ao paraíso. E essa semana teremos uma grande oportunidade para isso também, não é? O que vai acontecer essa semana? O da Jorecai, né? O pessoal tá todo mundo preparando, né? Em casa, tudo direitinho. O importante é que da Jorecai é uma grande oportunidade para trazer nossos convidados, pessoas que precisam de Deus e Meixama para se libertar do sofrimento. Então, não podemos perder essa oportunidade, não é? Vamos ver. Prepara, comece a idealizar alguém da família que mora junto, algum parente, né? Um amigo ou colega de trabalho que precisa, que está passando por uma dificuldade. Então, vamos levá-los, né, no Dai Joreikai para que eles consigam, né, receber Jorei, encontrar com o Sama e se libertar do sofrimento. Tá ok? E hoje, no ensinamento Verdade, Bem e Belo, né, terceira e última parte, Benzão fala uma coisa que acho que nós temos que estar atentos, né? Porque com relação ao belo que ele diz aqui, né, individualmente falando, até que deu uma, né, desenvoltura, desenvolveu bem, porém, no seu coletivo, está meio, né, como podemos dizer assim, defasado, talvez, né? Mas porque ele fala que a classe privilegiada tem mais acesso ao belo do que a menos privilegiada, né? Porque tem as moradias bonitas, a roupa bonita, a refeição de acordo com o jeito que quer. Mas, assim, as classes que não é tão privilegiada, aí já começa a complicar um pouquinho, né? Porque muitas vezes a gente se sente já que saiu desse nível, mas quando a gente sai disso, é bom levantar um pouquinho a cabeça e olhar para os lados. Porque mesmo a gente estando bem, ainda existe pessoas que, infelizmente, estão em situações, né, não tão assim confortáveis, né? Então nós temos que também dar essa atenção. Porque que mesmo são que ele ressalta aqui um trecho que eu acho interessante, que tem pessoas que ainda se alimentam porque precisam conter a fome, ou seja, matar a fome, né? Sua residência é para dormir. Então, tem dificuldade de, inclusive, um alimento mais saboroso, sentir o sabor, prestar atenção no sabor do alimento. Uma residência que você chega que, puxa, tenho tranquilidade, um lugar mais confortável, mais alegre, mais bonito, né? As pessoas, mesmo pela rua, precisam, como ele fala aqui, tem que caminhar, tem um caminho, mas tem que ter acesso às coisas mais bonitas no seu dia a dia, né? Eu estava observando aqui antes do culto, a Exonome TV sempre se preocupa em mostrar o solo sagrado para a gente. Toda vez que a gente vê o solo sagrado, a gente não sente uma emoção? Olha para o solo sagrado, a gente que está em casa assistindo, muitas vezes olha por saudade do solo sagrado, ou vê pontos do solo sagrado que mesmo a gente indo visitar, não consegue chegar, porque a gente vai tão rápido, né? Mas ali a Isonomia TV tem essa preocupação de mostrar o belo para todos nós. Vai assim, serenar nosso espírito para ir assistir o culto. Então, são pontos que nós não podemos esquecer, não. O belo também é importante na nossa vida, não é? Então, infelizmente, até Messama faz um comentário aqui que para a gente
né? Levar aquela, né? Que ele fala que a realidade contemporânea, do mundo contemporâneo, que o paraíso é dos ricos e o inferno dos pobres. Isso é para a gente dar uma acordada, né? Temos que mudar isso. Aí ele logo diz o seguinte: a causa é a existência de uma grande falha em algum ponto da civilização. Somente quando esse equívoco for corrigido e a felicidade puder ser desfrutada equitativamente, o mundo será de fato civilizado. Esta é a missão da Igreja Messiânica Mundial. Essa é a nossa missão, né? Então, é algo que nós temos que estar atento. Uma vez que a gente já tem o conhecimento, o significado da verdade bem belo, ele diz aqui que não basta apenas ter essas palavras em destaque, em cartaz na nossa mente. O mais importante é o poder de concretizar. Por isso que essa é a missão da Igreja Messiânica, né? Mas, ao mesmo tempo, no final, ele dá uma esperança. Todavia, devemos alegrar-nos, pois finalmente este sonho tão almejado está para se tornar uma realidade em nosso mundo. Esse ensinamento ele escreveu há 73 anos, lá no Japão. Né? No Japão ele falou que os trens estavam tudo cheio, o negócio era complicado, aí ele fala, isso talvez seja somente no Japão, né? Mas isso é notório, no Brasil também é assim. Então, se há 73 anos o Japão está numa situação complicada, hoje, quando nós vemos o Japão do jeito que está, olha, puxa, é uma esperança. Tudo pode mudar, como ele está dizendo aqui. Basta nós tomarmos a decisão de querer mudar isso, porque está na nossa missão, da Igreja Messiânica, não é não? E temos a experiência também do senhor Clóvis de Oliveira Pina, Jorecente Vicente Carvalho, São Paulo. Tudo bom, senhor Clóvis? Muito obrigado pela experiência, viu? O senhor Clóvis, eu conheço ele lá de Vicente Carvalho, tem 64 anos, e há 35 anos ele é messiânico. É pedreiro, autônomo, e um dos seus trabalhos, ele arranhou o braço, né, o braço direito. Ainda mais para quem mexe com força, esse é um braço importantíssimo. Mas ele não deu importância, porque nesse trabalho, vira e mexe, a gente tem um acidente, de uma arranhura aqui, outra acolá. Só que dessa vez o negócio agravou. Começou a inchar, inflamar, né? Aí a mão começou a não conseguir se mexer direito. Como o negócio começou a ficar complicado, preocupado, ele foi no médico. E o médico falou, olha, tem que aplicar, usar antibiótico. E que ele teve que fazer, né? Não tem jeito. Mas, naquele período, ele estava programado para ir no solo sagrado, peregrinação, mas ele pensou assim, ó, desse jeito não dá. Porém, a sua irmã, a Cleusa, né? Fala para ele, não, meu irmão, vamos lá. Vamos intensificar o jorei para resolver isso aí. E você não pode deixar ir do solo sagrado. No que ele, então, percebeu uma coisa interessante, né? Ele falou que era um processo de purificação. Tem que entender assim. E com o processo de purificação, ele optou para interromper os medicamentos, só que não foi apenas interromper. Interrompeu o medicamento para intensificar o jorei. Então, ele passou aí a quase todo dia na igreja para receber jorei, ali direto. Aí, quando foi no culto, ainda estava, né, inchado, ainda estava, né, impossibilitado de trabalhar. Mas no culto, o que aconteceu? Tanto na ida como na volta, ele recebeu o jorei direto. 5 horas de jorei. E no dia seguinte, ele foi para o Jorecente e recebeu mais 8 horas de jorei.
né? 8 horas de jorei. E aos dias continuou indo no Jorei Centro para receber no Jorei, só que a partir desse dia, né, ele começou a melhorar gradativamente. O inchaço começou a diminuir e saiu muita secreção do ferimento, que ajudou também a tirar o inchaço. E assim, o movimento do braço começou a retornar gradativamente, né, a ponto de ele começar a ter mais disposição e retornar ao trabalho. Então, isso aí foi algo que foi muito forte para ele. Então, essa purificação, esse processo de purificação, ele sentiu mais ainda a força do Jorei para resolver, né, as purificações que vivemos no nosso dia a dia. E aí a saúde dele hoje está normalizada, sem nenhuma sequela, mas continua indo à igreja 3 vezes por semana. E eu achei uma coisa interessante que ele destacou aqui. Dedico na ministração e recebimento do Jorei. Foi a primeira coisa que ele destacou. Dedico na ministração e recebimento de Jorei. Aí depois ele falou na liturgia, na leitura dos escritos divinos, mas ele destacou o quê? A dedicação do Jorei. Eu vou na igreja para quê? Dedicar no Jorei. Aí também na liturgia, na leitura, na limpeza. Achei interessante que ele colocou em primeiro lugar, né, o Jorei. E com isso, ele está cada vez mais empenhado, inclusive para levar as palavras de Deus e missão ao próximo, né, para realmente cumprir a missão de salvar o maior número de pessoas. Parabéns, puxa vida, muito obrigado pelas suas experiências, viu, Clóvis? Que isso é algo importante para o nosso dia a dia e ressaltar o que é importante na nossa dedicação. Tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.